toda vez que você tem uma mudança muito brusca de sistema, né, não é uma alteração legislativa pura e simples, é uma mudança da lei totalmente, criando-se um novo sistema, uma nova estrutura para uma determinada contratação, consequentemente, se abre a porta para aqueles que não têm experiência mostrarem que a qualidade se dá pela atualização. Então, esse é um momento assim, de quem não tem esse espaço em grandes escritórios, de quem não tem essa experiência, mostrar que, por outro lado, está super atualizado e que vai conseguir fazer a diferença. E aí, pessoal, aqui é o professor Matheus Carvalho. Eu sou Wesley Costa e esse é o podcast Licitações na Prática, mais um quadro do Projeto Especialista Reconhecido que visa trazer para você, que é procurador, que é advogado, assessor, que atua ou deseja atuar nesse mercado de licitações, seja com os entes públicos ou empresas, ferramentas importantíssimas para que você possa dominar esse tema na prática, ser um especialista em licitações e ser mais reconhecido, conquistando clientes, fechando contratos, trazendo aí a experiência do professor Matheus Carvalho. Nesse episódio de hoje, eu quero discutir, professor, 3 conhecimentos, 3 assuntos que, na sua experiência, vão ajudar esse profissional que está nessa área, ou que deseja aproveitar essa grande oportunidade que a gente está vivendo agora, de 2022 para 2023, a se destacar mais, a conseguir fechar mais contratos. Eu sei que tem muita coisa nessa mudança da lei que precisa ser feita, que precisa ser dominada na prática, que precisa ser conhecida para trazer segurança, mas, às vezes, a gente selecionar e priorizar pontos mais importantes gera mais resultado. Então, na sua experiência, que 3 conhecimentos que você entende que são mais efetivos para que eu possa me destacar, para que eu possa fechar contratos? Então, Wesley, realmente você tem razão aí. A nova lei de licitação acaba trazendo muitos aspectos importantes. É uma nova lei, é um novo sistema. Então, primeiro tem que partir do pressuposto de que é um novo sistema separado do sistema anterior e que, por isso, ter o conhecimento genérico é muito importante para você começar a oferecer qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de consultoria, análise ou atuação no âmbito da nova lei. Mas 3 pontos se destacam muito na demanda, não é na importância da lei, mas na demanda que surge tanto dos órgãos públicos quanto das empresas por conta da demanda dos órgãos. Primeiro tema é a dispensa de valor é uma demanda muito grande da maioria dos órgãos públicos. Então, municípios menores, câmaras municipais, todos têm uma demanda muito grande por dispensas de valor. E o aumento do quantitativo de valor de dispensa ainda faz com que essa demanda ganhe maiores proporções. Então, seja você vai atuar, seja uma situação em que você vai atuar para auxiliar esse órgão, seja uma situação em que você vai auxiliar uma empresa, essa empresa também precisa estar por dentro de como que vão funcionar essas dispensas para conseguir participar. Segundo tema são as mudanças em relação às atas de registro de preço. As adesões às atas, a ata de registro de preço é uma demanda muito comum atualmente e ela sofre algumas mudanças importantes e os municípios precisam estar atentos a isso e as empresas que estão querendo atuar e contratar com esses municípios também. O terceiro ponto que eu considero um tema que gera uma demanda muito grande para os órgãos públicos e, obviamente, por consequência, para as empresas que pretendem contratar com os órgãos, são os contratos de prestação de serviços continuados e fornecimento continuado. São as demandas corriqueiras desse órgão, né? Aquela despesa de custeio, seja para serviço, seja para fornecimento, que vai também sofrer algumas alterações e que podem beneficiar aqueles que pretendem contratar com a administração. Perfeito, o professor tinha deixado no mudo, estamos fazendo uma obra aqui do lado e às vezes dá um barulho danado. Mas vamos lá. Então, esses são os 3 pontos que são mais importantes para se dominar nesse momento, ou que seriam mais prioritários. Agora, na sua visão, quais são os grandes benefícios de dominar esses 3 pontos para aquele profissional que está atuando para os entes públicos, seja no âmbito federal, estadual, municipal? Primeiro, perante os órgãos públicos, os entes públicos, esses profissionais vão conseguir fazer com que esses órgãos se insiram na mudança, né? Então, muitos municípios têm 70% dos seus contratos firmados mediante dispensa de valor.
talvez um percentual menor, mas tende a chegar próximo disso quando a gente pensar aí em contratações que cheguem até 50 mil para bens e serviços e 100 mil no caso de obra. E, da mesma forma, as atas de registro de preço também revelam uma parcela muito grande das contratações, principalmente das contratações municipais, embora seja uma realidade no âmbito de estados e União também. Então, para quem atua junto aos órgãos públicos, conseguir entender quais são as mudanças implementadas na nova lei nesses pontos, significa conseguir atender a demanda prioritária do órgão, aquela primeira demanda, a demanda que vai resolver o problema de entrada desse órgão. Afinal de contas, em abril do próximo ano, os órgãos públicos não podem mais utilizar a nova lei para as licitações e contratações posteriores. E isso faz com que eles precisem resolver os problemas de contratação do dia a dia, e esses são os contratos mais comuns no dia a dia. Da mesma forma, isso vale para os contratos de serviço e fornecimento continuado. Com a diminuição das atas e adesões às atas, a gente, por exemplo, estuda que não se pode mais aderir a atas municipais, existem restrições à formação de ata, então os contratos de serviços continuados e os contratos de fornecimento continuado trazidos pela nova lei tendem a gerar maior eficiência, tendem a gerar uma maior rapidez nas contratações públicas e otimizar a estrutura desses entes. Então, oferecer isso ao ente público é oferecer um grande diferencial na implementação da nova lei. Professor, e às vezes a gente conversa com alguns profissionais que estão dentro do ambiente público e eles acabam, pelo menos, comentando que às vezes eles fazem esse trabalho, trazem solução dentro de áreas como essa questão da dispensa, da ata de registro de preço, e da questão dos contratos, que são pontos tão relevantes, mas eles não se sentem tão reconhecidos, tão valorizados. O que você percebe que, nesse momento, pode fazer a diferença para que eles se posicionem e sejam realmente valorizados pelo resultado que eles conseguem gerar com esses conhecimentos? Nesse momento, o órgão público está buscando alguém que tenha conhecimento. Então, o ente público gestor, ele consegue entender a importância da mudança. E ele consegue entender que não é qualquer um que vai conseguir implementar ela. É porque hoje, quando você pensa numa atuação geral de licitações e contratos, ali no seu dia a dia, a obrigação do sujeito é atuar na licitação, isso já é feito desde 93 desse jeito, e não tem nenhum bicho de sete cabeças, não tem por que considerar que ele fez nada de muito diferente. Quando a gente entra numa estrutura da nova lei, o próprio gestor está muito preocupado com responsabilização, preocupado com não conseguir fazer a implementação e sofrer consequências posteriores, até com interrupção e suspensão de contratos. Então, em razão disso, ele acaba dando valor àquele que conseguir inferir essa estrutura e gerar uma segurança para o ente público, não é porque a gente está falando aqui da segurança para o gestor, da não responsabilização para o gestor, mas é ele enquanto representante desse ente público. E, no fim das contas, aquele que conseguir fazer essa mudança e implementar a nova lei, nesse momento, vai acabar ganhando esse papel de destaque, porque a nova lei vai continuar valendo daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, e esse destaque tende a ser lembrado por ter sido o sujeito quem fez a implementação, por ter sido o sujeito quem viabilizou essa alteração. Então, eu acho que realmente esse é um momento diferenciado. Maravilha, Matheus. Agora, professor, me tira uma dúvida do seguinte. Existem aqueles profissionais que estão no ente público, mas aqueles que já têm uma experiência atuando com empresas, apesar de que, pelo que a gente tem conversado bastante, a demanda nas empresas é muito forte e não tem tantos profissionais assim quanto tem, às vezes, na área pública, apesar da demanda na área pública também ser muito forte, mas para aquele profissional que está ligado com as empresas ou que atua no ente público, mas quer atuar para as empresas também, qual a vantagem para esse profissional de dominar esses conhecimentos? Olha, nesse caso, as empresas têm um espaço muito grande de contratação. Empresas que nunca contrataram com os órgãos públicos, porque principalmente quando a gente pensa em política municipal, para contratar com o órgão público, essa empresa tem que ter algum canal de comunicação, né, para participar de uma dispensa e ser escolhido para prestar aquele serviço mediante dispensa, ele precisa
está politicamente engajado, né? De alguma forma, ele é escolhido no âmbito daquela entidade pública. Com a nova sistemática da dispensa de licitação, que será feita preferencialmente na via eletrônica, e essas dispensas serão abertas para lances sucessivos para qualquer pessoa do Brasil, as empresas começam a enxergar que é a proposta dela que vai fazer a diferença da contratação, mesmo para dispensa. Não há mais necessidade de nenhum tipo de engajamento político. Então, isso amplia, tá, o leque dessas empresas. Então, aquela empresa que está ali no interior de determinado estado e que pode assumir o Brasil inteiro, ou um pedaço da região, assumindo novos contratos que a empresa sequer imaginava. A gente está falando aqui do profissional do direito assumir novos contratos com empresas e com órgãos públicos, mas a empresa tem uma chance de botar o faturamento dela lá para cima, se ela tiver boas propostas a apresentar, porque ela não depende mais de engajamento político para conseguir contratar. Ela agora vai apresentar lances em uma proposta, numa dispensa, dentro de uma plataforma. E isso faz com que as empresas consigam enxergar esse nicho e precisem de alguém que insira elas dentro desse nicho com qualidade. Matheus, olha só que interessante, a gente está falando do profissional que atua para as empresas, que já tem uma experiência nas licitações, para aquele que atua com os entes públicos. E sábado eu vim aqui para o escritório fazer um trabalho, deixei meu carro com a minha esposa para ir passear com as crianças. Enquanto eles foram passear, eu vim trabalhar, resolver algumas coisas. E por acaso eu peguei um Uber, era uma senhora, e essa senhora, ela é contadora já, muito experiente, estava trabalhando de Uber e me contando que ela tem muitos amigos, muitas amigas que são advogados. E me perguntou o que eu fazia e tudo. Eu comentei do nosso projeto de trabalho que a gente faz. Ela falou assim, Wesley, coisa impressionante, quanto que eu tenho visto advogados que atuam ou que gostariam de atuar na área do penal, na área do trabalhista e outras áreas do direito, né? Ela não mencionou a área de licitações, não sei se ela mencionou, mas não mencionou. Ela falando da área, ela falou do penal, do trabalhista, e falou mais uma área que eu não me lembro de cabeça, como um grande desafio, e ela vendo vários colegas que são advogados indo trabalhar como Uber, indo trabalhar como vendedor, e demérito nenhum para a posição, mas na percepção dela, esses profissionais, esses amigos dela, gostariam muito de estar atuando na área do direito, de estar atuando com aquilo que eles estudaram, né? E se dedicaram tanto para poder conquistar esse espaço. E aí eu vejo, do outro lado, alunos do projeto especialista que a gente conhece, contando a história deles e falando que eles vieram dessas áreas e conseguiram contratos com poucos meses. Se não me engano, o Patrick é um exemplo, conseguiu, acho que 1 mês e meio, 8 contratos, aluno conseguiu R$40 mil de contrato em menos de 2 semanas, 3 semanas. A gente vê alguns exemplos que traz uma percepção muito diferente do que a gente está vivendo hoje com os especialistas reconhecidos na área de licitação e contratos em relação às outras áreas. E eu queria entender um pouquinho da sua visão para esse profissional que às vezes está sofrendo lá na área do penal, do trabalhista, ou de qualquer outra área, ou às vezes nem é do direito em si, mas que poderia aproveitar essa oportunidade nas licitações e contratos. Como que ele encara esses 3 conhecimentos? Como que ele vai dominar a dispensa, a adesão à ata e essa parte do contrato de prestação de serviço? Como que você enxerga o papel dele nesse cenário para que ele possa aproveitar essa oportunidade na área de licitações, atender essa demanda que é tão grande e que não tem profissional atendendo e, às vezes, trazer para ele a oportunidade de atuar na área que ele tanto sonhou, que é a área do direito? A nova lei de licitação, ela tem o poder de gerar uma necessidade de qualificação. Então, o gestor público, que muitas vezes tem alguns apadrinhados políticos para cobrir, ele começa a sentir uma necessidade de alguém que gere segurança para a gestão dele. Então, muitas vezes a gente tem preocupação e desanima em relação à área pública justamente por conta dessa prioridade de apadrinhados políticos. Então, eu sei bem o que é isso, sabe? Assim, eu nunca tive ninguém na área política, como eu já expliquei aqui muitas vezes, eu nunca tive ninguém na área jurídica também. Então, você imagina que o órgão vai buscar logo um grande escritório já especializado em licitação. E isso é verdade, mas isso muda quando você enxerga que um grande escritório especializado em licitação, ele é especializado naquilo que acontecia.
Então, quando eu tenho um novo sistema, ninguém tem um nível de experiência imbatível, porque está todo mundo zerado no quesito de experiência. Então, aquele que se mostra mais preparado, atualizado, acaba gerando para ele um sentimento, na verdade, para os demais, da sua qualidade de trabalho. Então, hoje, todas as vezes, eu estou falando de hoje em licitação, mas em todas as áreas do conhecimento, em todos os ramos do direito, toda vez que você tem uma mudança muito brusca de sistema, né, não é uma alteração legislativa pura e simples, é uma mudança da lei totalmente, criando-se um novo sistema, uma nova estrutura para uma determinada contratação, consequentemente, se abre a porta para aqueles que não têm experiência mostrarem que a qualidade se dá pela atualização. Então, esse é um momento assim, de quem não tem esse espaço em grandes escritórios, de quem não tem essa experiência, mostrar que, por outro lado, está super atualizado e que vai conseguir fazer a diferença. Então, é a hora para quem está sofrendo no penal, no trabalhista e por aí vai. E, Matheus, você tem exemplos de profissionais que você conhece e que conseguiram ou estão conseguindo dominar esse cenário da dispensa, dominar essa questão da ata de registro de preços, dominar esse conhecimento dos contratos de prestação de serviço continuado e que estão conseguindo se destacar, seja junto aos entes públicos, como concursados ou contratados, seja fechando contrato com as empresas. Tem pessoas que você tem visto conseguir, quer dizer, sair daqui, a gente fala muito de dominar as licitações na prática, e a minha dúvida é muito no sentido da gente sair da teoria e ter exemplos práticos. Você conhece pessoas que estão conseguindo fazer isso? Ah, com certeza, né? Graças a Deus a gente conhece justamente por conta do projeto. Então, dentro do especialista reconhecido, nós temos muitos alunos que têm se destacado e a gente tem acompanhado de perto essa evolução e esse sucesso deles. Então, seja nos órgãos públicos, a Andressa, ali de Lauro de Freitas, interior da Bahia, assim, interior, região metropolitana de Salvador, ela tinha sido exonerada com a mudança política, né, alteração de governo, depois foi recontratada pelo governo opositor, dada a qualidade do trabalho dela e a necessidade de alguém com esse trabalho. A gente tem o exemplo da Jeane, o exemplo da Merielle, que agora já está implantando a nova lei e fazendo sucesso ali na área dela. Enfim, são muitos colegas. No âmbito privado também a gente tem o Patrick, o Guido, são alunos que mostraram ali como tem conseguido fechar contratos com empresas. O Patrick, essa semana, entrou numa live e disse, fechei mais um contrato hoje. Então, assim, a gente tem visto o resultado muito positivo, também daqueles que não atuam diretamente no órgão público nem perante empresas, mas que buscam fechar contratos com órgãos. Então, a gente tem alguns exemplos o Cristiano, por exemplo, que atua ali com câmaras municipais, que fechou 6, 7, 8 câmaras de contratos. Enfim, a gente tem visto que tanto os entes públicos quanto as empresas têm priorizado os resultados. E o resultado ele é adquirido pela atualização, quando a gente pensa num campo totalmente novo, e não pela tradição daquele escritório, daquele advogado. A tradição dá lugar a uma necessidade de alguém 100% atualizado e antenado. Perfeito. Agora, olha só que interessante, Matheus. Eu estava em Brasília uns duas semanas atrás e algo que tem acontecido com muita frequência aconteceu mais uma vez. Eu conheci um casal, Carol e Diego, e eles comentando que são mais pessoas que passaram contigo no AB, que você ajudou eles a passar no AB por seus alunos e tudo. E eu encontro, acho que todos os lugares que eu vou no Brasil, eu encontro pessoas que, quando eu comento aqui do projeto especial, você fala assim, nossa, o professor Matheus, eu passei com ele no AB. E geralmente vem um comentário que ficou na minha memória para te perguntar aqui, que é o seguinte: as pessoas dizem que elas sentem que a área de licitações, a área do direito administrativo em geral, é uma área muito difícil, muito complicada, e elas falam assim, o professor Matheus deixa isso simples, fica muito mais fácil quando a gente assiste às aulas dele. É interessante porque eu escuto isso em vários lugares, escutei isso da Carol e do Diego lá em Brasília. E aí eu queria justamente levantar esse ponto. Quão complicado é pegar esses conhecimentos da dispensa, data de registro de preço, dos contratos continuados,
prestação de serviço e trazer isso para levar para o ente público, para as empresas, como um diferencial e, efetivamente, conquistar os seus espaços no mercado, seja para aquele profissional que já está na área de licitações, mas sente essa dificuldade, ou para aquele profissional que não está na área e gostaria de entrar e aproveitar esse mar de possibilidades que a nova lei traz. Pois é, não é uma área fácil. E é aí que nasce a oportunidade. Né? Quando a gente tem áreas de atuação muito simples, com padrões objetivos muito simples, a gente tem um mar vermelho de profissionais. Então, se você pensa aí uma atuação no âmbito do direito do consumidor, do direito do trabalho, demandas mais simples de massa, você tem, sim, muitos profissionais, a demanda é muito grande, mas você tem muitos profissionais, são causas muito pequenas, e normalmente o sujeito fica ali atolado de quantidade de coisas para fazer, e você espalha muito a demanda por muitos profissionais que têm qualificação, até porque, por não ser uma estrutura tão difícil, a gente tem maiores chances de termos grandes profissionais e cada vez mais. Então, não é uma área fácil, e é aí que mora a oportunidade. Por não ser uma área fácil, você tem uma quantidade de profissionais muito menor oferecendo essa atividade. Isso sempre foi assim no âmbito do direito administrativo. Com a nova lei de licitação, isso ainda ganha proporções maiores, porque além de não ser uma área fácil, agora a gente tem uma área absolutamente nova. Então, todas as pessoas que saíram da faculdade do ano passado para trás não conhecem, não estudaram na faculdade a nova lei de licitação. Estudaram um outro sistema que não se aplica mais. Então, você entra numa competição com pessoas que estão na mesma possibilidade que você, e não são muitas as pessoas que estão dispostas a assumir o risco de correr atrás de uma área que não é tão fácil. Mas aquilo que não é fácil pode ser simples, sim, se você tiver disposto a estudar, a se preparar. Então, eu tenho visto muitos dos meus alunos, por sorte, a gente tem alguns alunos aqui do projeto especialista reconhecido que foram alunos da OAB, e que também estudaram para a OAB comigo, mas estudaram na lei antiga, né? E disseram, mas eu gosto da matéria, estou no âmbito do direito administrativo e eu estou disposto a aproveitar essa oportunidade. E tenho visto esse resultado ser muito positivo, porque é possível, sim, quando você cria uma estrutura, um sistema, quando você se dispõe a se dedicar àquilo ali, é possível você simplificar. Mas não é fácil, não. Não é a área mais fácil, e eu repito, essa é a grande oportunidade que você tem. Entrar num caminho que, para a maioria das pessoas, é difícil, e, por isso, o conhecimento ele ganha uma qualificação perante terceiros, né? Ele ganha uma força maior para aquele que entende que você está numa área que, na cabeça dele, é muito complicada, que, na verdade, não é complicada. É difícil, mas a gente pode tornar ela simples, sim. Especialmente se priorizar com conhecimentos que são mais importantes, aí usando o Pareto, essa regra dos 80-20, como esses 3 conhecimentos, se eles são mais importantes, vou tratar eles primeiro. Agora, professor, quando há uma mudança desse tipo, geralmente uma das coisas que mais compromete o nosso dia a dia é a quantidade de coisa que você precisa atualizar, que você precisa estudar, que você precisa aprender, e isso mexe muito com o principal ativo que nós temos hoje, que é o nosso tempo. Eu acho que eu conheço poucas pessoas que conseguem otimizar o tempo e fazer tantas coisas como você faz. E a minha pergunta para você vai nesse sentido. A gente, às vezes, se depara nos eventos do especialista com pessoas que acabaram de ter filho, estão vivendo uma situação aí de uma escassez de tempo muito forte, um desafio muito grande para conseguir conciliar as coisas. Às vezes é mãe, mulher, é esposa, é procuradora. Eu estou pegando mais o caso da mulher porque me remete, mas eu estou com a bebê agora em casa e me remete mais esse desafio de conseguir organizar o tempo. E as pessoas se sentem bem naquela situação. Professor, não tenho tempo, não consigo me dedicar, como é que eu faço para efetivamente aproveitar essa oportunidade? Que recomendação que você dá diante dessa oportunidade que é a nova lei, né? Vem a ideia das mulheres porque elas são fantásticas, né? Não que os homens não sejam, mas hoje eu vim para uma capacitação, hoje é segunda-feira e eu estou aqui terça e quarta amanhã, e depois eu fazer a capacitação para a Secretaria de Planejamento Estadual do Governo do Estado do Acre.
e eu peguei um voo de 4 horas. Nessas 4 horas eu consegui estudar 2 casos, já estou com os 2 pareceres na cabeça para fazer os de noite. Então, assim, na verdade, as pessoas não têm tempo sobrando, não é comum que isso aconteça. Inclusive porque a gente tem sim que ter o nosso tempo para a família, a gente tem que ter o tempo para a gente mesmo, não é para não fazer nada é uma delícia. Então, é importante ter essa divisão de tempo e, para isso, você precisa ter uma boa organização. Foi assim que nasceu, inclusive, o projeto do especialista reconhecido. A Elaine me chamando, dizendo, olha, a gente precisa e ela me chamou, interessante que o projeto começou até antes da gente imaginar que a nova lei já estaria saindo, né? O projeto saiu com a nova lei, mas quando a gente pensou ele, idealizou ele, não tinha ainda a nova lei, mas a ideia é que quem trabalha com licitação não tem tempo, porque não tem modelos, não tem estrutura, não tem experiência, não tem com quem trocar experiência, e foi assim que a gente imaginou que o tempo pode ser aumentado para cada um se a gente conseguir compartilhar as experiências. Então, por isso a gente criou esse projeto em que a gente tem uma comunidade, e essa comunidade, ela otimiza muito o tempo, né? Porque na hora que você está inseguro em relação a um tema, você coloca lá e a comunidade tem alunos de vários lugares respondendo, eu mesmo estou lá também ajudando, respondendo, precisa de um modelo, vai encontrar esse modelo no projeto, enfim, sozinho o tempo é muito mais usado mesmo, quando você pensa num novo sistema e você tem que assumir as novidades e tem que atravessar as inseguranças sem ninguém, e aí realmente seu tempo vai ficando complicado. Então, é interessante tentar fazer essa divisão, tentar fazer esse compartilhamento das dúvidas e incertezas, e é por isso que a gente está tentando fazer isso em conjunto, justamente para otimizar o tempo de cada um de nós. A história de quem vai sozinho pode demorar muito, né? Quem vai acompanhado consegue ser mais efetivo, porque pega justamente a inteligência coletiva e traz as experiências dos outros para não gastar tempo naqueles pontos e cometer erros que podem ser evitados e otimizando assim o seu próprio tempo. Agora, professor, viajando o Brasil inteiro, dentro do especialista, nas suas palestras, nas suas aulas, eu sei que chega uma enxurrada de perguntas, de dúvidas. E quando a gente pensa na dispensa, quando a gente pensa na ata de registro de preço, e quando a gente pensa na questão dos contratos continuados de prestação de serviço, o que você vê que as pessoas mais erram na hora de tentar dominar esses 3 temas e não precisaria ser assim? Esse é o jeito, o caminho que você considera errado para conseguir aprofundar nesses conhecimentos na prática. É porque, na verdade, como é que eu posso dizer? Se pensa na nova lei como uma lei que alterou a lei anterior. Então, o primeiro passo é você não pensar em partir do conhecimento que você tem da legislação anterior. Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, foi publicada a lei e o aluno diz, o órgão público diz, ótimo, agora é 50 mil para dispensa. Mas ele não entende que ele precisa seguir um novo procedimento atrelado à nova lei. Ele não pode aproveitar os 50 mil e usar um procedimento similar ao que ele já tem lá hoje. Ele tem que estar preparado para implantar a nova lei, para mudar suas estruturas, mudar seu sistema, mudar sua forma de organização, senão ele não vai conseguir licitar, senão ele não vai conseguir fazer a dispensa de forma regular, com a segurança necessária. Então, eu acho que o maior erro é partir do conhecimento da lei anterior sem entender que nós precisamos de um novo sistema e uma nova estrutura organizacional. Agora, professor, então, se esse é o caminho que não é o recomendado, eu queria aprofundar contigo um pouquinho nesses 3 conhecimentos, dispensa, ata de registro de preço e os contratos continuados, para entender qual que é a melhor forma para esses profissionais, tanto aqueles que atuam nos entes públicos, quanto aqueles que atuam fora dos entes públicos, como contratados ou prestando serviço para as empresas, que querem aproveitar essa oportunidade, eles possam se posicionar da maneira certa para dominar esses 3 assuntos na prática. Primeiro, esses profissionais precisam entender o novo conceito de dispensa, começando por esse tema. Né? A lógica de que a dispensa é uma contratação direta com aquele meu fornecedor do dia a dia não vale mais. Então, aquelas dispensas comuns nos órgãos públicos, em que você já sabe quem é o fornecedor, vem ali 3 propostas para formalizar, não cabe mais à luz do novo sistema. Então, de antemão, isso tem que ser colocado na cabeça do gestor que vai licitar, no caso, contratar mediante dispensa,
e colocado na cabeça da empresa, que tem o direito de dar lances na dispensa do município vizinho, em que ela nunca viu o gestor, não sabe quem é, não fez política com ninguém. Então, é o momento de você mostrar que o seu trabalho pode gerar diferença no faturamento dessa empresa e que o seu trabalho vai fazer a diferença na gestão daquele ente estadual, municipal, qualquer que seja. A mesma coisa nas atas, é entender como funciona a nova estrutura das atas para saber em que vale a pena firmar uma ata de registro de preço, em que não vale a pena firmar, entender que eu preciso justificar quantitativos, que eu preciso ter atas próximas daquilo que eu vou realmente contratar, isso vai ser fundamentado num estudo técnico preliminar. Então, as contratações de fornecimento continuado. Entender que se o órgão público fizer um contrato de fornecimento continuado por 5 anos, ele não vai precisar fazer aquelas licitações de 300 itens que demoram um tempão de cotando item por item, não precisa fazer mais aquilo anualmente. Então, você mostrar como você vai conseguir otimizar aquela atividade. Por outro lado, a empresa que tem ali um contrato de fornecimento por 1 ano tem a chance de ter uma segurança de um contrato por 5 anos, o que gera para ela uma perspectiva de ter um faturamento maior durante um prazo mais longo. Então, é você mostrar que você tem como agregar valor, seja a empresa, seja ao ente público. Valor ao ente público significa eficiência e contratações com lisura. E valor à empresa é dinheiro, é faturamento, é mostrar que ela vai conseguir alcançar um nível de faturamento maior. Então, eu acho que a gente tem aí esses desafios de mostrar aos potenciais clientes como a nova lei consegue melhorar a atividade do dia deles. E, assim, independentemente deles concordarem, eles não terão opção na aplicação da nova lei. Então, é tentar mostrar que, na verdade, é, além de uma obrigação, uma grande oportunidade de otimizar suas contratações. Professor, nesse aspecto, eu tenho visto muito você dizendo, e me corrija se o meu entendimento é errado, tá? Fica super à vontade de me corrigir, tá? Algo com relação à importância do planejamento, a necessidade do plano anual de contratações e os benefícios que ele pode trazer. E quando a gente vê essa questão da dispensa, da ata de registro de preço e dos contratos continuados, me parece que está um pouco conectado com essa questão do planejamento, que eu acho que é uma grande dificuldade para... Acho que boa parte de nós brasileiros tem um certo desafio quando se fala no planejamento. A gente é bom na hora do vamos ver, de dar aquele jeitinho, não um jeitinho malicioso, mas um jeitinho de fazer a coisa acontecer apesar dos desafios. A gente consegue chegar do outro lado, mas a gente tem sim uma dificuldade, que eu acho que o americano, o europeu não tem nessa questão do planejamento. Eu queria entender um pouquinho da sua visão da importância e como fazer isso da maneira certa para aproveitar essas 3 ferramentas que o senhor está trazendo hoje de uma forma mais efetiva para que esses profissionais sejam reconhecidos e fechem cada vez contratos maiores. Os órgãos públicos ficarão aí dentro de uma estrutura em que será necessária a elaboração de planos de contratações anual. Esse plano de contratação anual é o grande planejamento dos órgãos públicos que tende a gerar uma diminuição dos erros, né, uma diminuição de fracionamentos de contratações, porque o planejamento vai ser feito de 1 ano para garantir a contratação no ano seguinte. Então, a lógica aqui é que os profissionais vão conseguir oferecer essa estrutura para a elaboração dos planos de contratação aos entes públicos e vão conseguir mostrar às empresas como estudarem esse plano de contratação anual a seu favor. Então, quando a empresa já consegue enxergar o planejamento de todos os municípios, de todos os estados, todos os municípios daquela região, ela consegue se planejar para participar de todas as licitações e dispensas também. Então, é isso que eu acho que pode gerar uma diferença aí para qualquer um dos 2 clientes. E para que você consiga fazer isso, você precisa começar a se inserir nessa prática. Você tem que vir aqui na comunidade, começar a entender como é que está sendo feito. Então, quando a gente monta uma comunidade dentro de um curso, a ideia de montar essa comunidade é de troca de experiências, é mostrar que aquele órgão público que está se planejando já conseguiu melhorar, aquele que não está, pedir ajuda ao colega, enfim, é criar modelos, é auxiliar para que você tenha uma prática que ninguém tem ainda, porque essa prática ainda não existe. A nova lei de licitação ainda está incipiente para todo mundo. Então, simular a prática e ser um dos primeiros a estar ali no momento em que a prática vai sendo consolidada. Eu acho que esse é o foco principal do profissional que quer hoje aproveitar essa oportunidade.
Maravilha. Agora, professor, uma das coisas que você comentou foi da importância da pessoa ir para um curso, se capacitar, e a gente, no nosso caso, fala muito do especialista reconhecido. É uma coisa que eu não sei se a gente já conversou em algum momento, mas eu percebo que, por mais que o especialista não seja um curso barato, né, ele é um curso de valor elevado se comparado com outros que existem no mercado, e pelas características dele, isso faz sentido. No, acho que ano passado, principalmente, a gente ouvia muitas pessoas falando assim, nossa, quando via o preço do especialista, e cada turma foi um preço diferente, elas falavam assim, nossa, tá caro, é muito alto o valor, é muito difícil pagar esse valor, né? E eu estou usando o especialista como referência porque tá aqui o projeto da gente, a gente conhece. E passados os meses, esse ano eu já não percebo isso mais. O preço desse ano é muito maior, muito diferente do que era no passado, quer dizer, não é barato, e esse ano está menos barato, mas eu percebo as pessoas enxergando isso como algo muito caro, menos do que era no passado. Porém, a gente sabe que a dificuldade de se capacitar no Brasil ela é grande para muita gente, acho que para a maioria das pessoas, né? Tem essa dificuldade. Eu queria entender um pouquinho contigo a importância desse investimento, independente de ser um especialista ou não, que eu acredito que está no rol aí, se não de valor mais elevado, um dos valores mais elevados que a gente tem no mercado hoje. Na sua visão, como que o profissional que quer efetivamente dominar licitações de contratos na prática precisa olhar para esse tipo de investimento, trazendo um pouco da sua experiência? É porque, na verdade, caro, você não conseguir implementar aquilo que você estudou. Então, você se formar em direito e virar motorista de Uber, mais uma vez, como você falou, respeitando todas as profissões, quando você busca uma área do conhecimento e quer fazer a sua graduação naquela área do conhecimento, o que você quer é atuar naquela área. Então, quando você não consegue o espaço naquela área, você busca alguma outra área que não te faz feliz, pelo menos tecnicamente. É claro que isso pode mudar, mas no primeiro momento sua meta seria trabalhar no âmbito daquela área em que você se graduou. Então, muitas vezes eu vejo que isso mudou porque a maioria dos nossos alunos conseguem pagar o especialista com os ganhos que tem obtido com o resultado dele mesmo. Né? Então, você estava falando ali, o Guido, com 1 mês e meio já tinha fechado contratos, então o especialista se torna baratinho. Quando você consegue fechar um contrato de 20, 50, 100 mil reais, você não tem como considerar caro, porque, na verdade, você já tem todo o conhecimento disponibilizado para você e um acompanhamento durante 12 meses, inclusive com o auxílio de como ele vai montar o portfólio dele, como é que ele vai atrás do cliente para montar essa estrutura e para correr atrás desse dinheiro. Então, na verdade, o não investimento, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, sai muito mais caro, né? Professor, para a gente encerrar, que dicas que você pode, ou que dica final que você pode trazer, depois desse banho de dicas, de conhecimento, de aprofundamento, que dica final, né, que você pode trazer para quem está assistindo esse podcast, que quer efetivamente dominar licitações e contratos na prática, quer atuar com mais segurança, quer fechar os seus contratos, ser reconhecido, para que essa pessoa possa dominar a dispensa, dominar a ata de registro de preço, dominar os contratos continuados de prestação de serviço e dar mais um passo para se tornar um especialista reconhecido na área. A dica principal é começar a estudar, não, ainda que não tenha começado ainda, não pode achar que está tarde, né? Porque a questão aqui não é só prazo, é intensidade. Começar a estudar, se dedicar e concentrar os esforços naquilo ali, procurar um grupo, uma comunidade de pessoas que estejam também com a mesma ânsia, com a mesma estrutura de estudo e começar a correr atrás de transformar aquele conhecimento teórico em prático. E, além disso, me acompanhar aqui, me acompanha no YouTube do especialista reconhecido, porque eu vou estar ajudando as dúvidas e resolvendo os problemas daqueles probleminhas que surgem no dia a dia. Né? Quando você começar a entrar na prática, você começa a ver que as dúvidas surgem realmente no dia a dia, e eu estou aqui para ajudar. Pessoal, que maravilha, foi um prazer, uma honra estar contigo mais uma vez. E, pessoal, coloque em prática, porque faz diferença. E ter o acesso dos canais do especialista, YouTube, Instagram, Facebook, com as dicas do professor, tem ajudado muita gente, pode te ajudar também. Professor, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu passo a palavra para você concluir e encerrar para a gente ir com chave de ouro. Obrigado, Wesley. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Continue nos acompanhando e até a próxima.